Bem-vindo ao Fair Mormon Perspectivas, um programa do Fair Mormon Podcast. A série Fair Mormon Perspectivas busca apresentar santos dos últimos dias, cuja experiência ou conhecimento sobre um tema específico pode nos ajudar a considerar diferentes perspectivas no Evangelho, conduzindo a fé. Apresentação: Tiago Quirino. Edição e finalização: Weder Teixeira. Direção: Luiz Botelho. Estamos iniciando mais um Fair Mormon Perspectivas. Desta vez, conversaremos sobre um assunto que para você pode ser cheio de mistério, mas na realidade ele é um assunto histórico e muito interessante para você, membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Hoje, o assunto então é maçonaria. Para falar sobre maçonaria, nós convidamos para este podcast o irmão Miguel Venditti. Miguel Venditti é membro da igreja, serviu já em diversos chamados e também é membro ativo da maçonaria em São Paulo. Então, boa noite, irmão Miguel Venditti. Boa noite, meu caro. Boa noite, Tiago. Boa noite quem estiver nos ouvindo hoje. Venditti, eu gostaria de começar o programa de hoje com uma pequena apresentação sua. Você pode nos dizer seus chamados, atualmente, né? Qual o seu chamado atual, onde você já serviu e, brevemente, né, como foi o seu envolvimento com a maçonaria? Bem, o meu chamado atualmente, eu sou líder dos sumos sacerdotes da ala de Vila Sabrina, da Estaca Jaçanã. Já anteriormente já ocupei o cargo de secretário da Estaca, membro do Sumo Conselho, já fui bispo, já fui missionário também, servi na missão Brasil-Salvador, servi com o Homero Amato, com o presidente Massagardi, fui períodos pequenos com eles, né? E, bom, eu sou membro da igreja desde sempre, sou já a terceira geração de membros da igreja, meu pai foi bispo também, minha família toda, minha mãe, meus irmãos, todos são membros da igreja, frequentamos a igreja regularmente. Bom, em resumo é isso. Sou casado, tenho 2 filhos, Miguel, que também chama-se Miguel, tem 15 anos, a Laura tem 14, minha esposa chama-se Sheila, e vivemos felizes em cada dia. Em resumo é isso. Muito bem. Agora, o Venditti, você tem uma experiência com essa associação, a maçonaria. Então, para já entrarmos no assunto, esclareça para nós, por favor, maçonaria é uma religião? Como você define essa entidade ou esta associação? A maçonaria ela não é uma religião, embora aceite que os membros pertençam a uma religião, que tenham uma fé, que acreditem num ser superior, né? Seja que tenha uma perspectiva de uma vida eterna, a eternidade da alma, né? E como a maçonaria em si, ela não tem nenhum preconceito contra as religiões, né? Ou os seus membros. Na verdade, a fraternidade se dá em razão disso, né? Dentro de um grupo você encontra um judeu, como acontecia na minha loja. Recentemente ele teve que se mudar de região, de local. Tinha um judeu, lá tem espírita, tem 2 mormons, tem eu e mais um membro da igreja também, que é maçom e pertence ao mesmo lugar onde eu vou. Então tem católicos e todos nós congregamos ali, respeitamos uma áurea de trocas de informações, né? Aprendemos com as religiões diversas. Agora, ela não prega nenhuma religião, cada um adora o seu Deus, né? Lá dentro não se discute religião, simplesmente estudamos a religião, aprendemos o que pode um acrescentar ao outro, né? Como amor ao próximo e todas as coisas que podem nos ajudar a melhorar a nossa condição como indivíduo, como ser, como pai, como patriota, enfim. Mas ela não prega nenhuma religião. Nesse sentido, a maçonaria seria como uma escola?
Pode-se Ou um considerar centro de assim, estudos, né? Um centro de um centro de estudos. estudo. Assim, há muito estudo, há muita pesquisa, né? Há muito trabalho também de poder ajudar a sociedade, melhorar. Se nós nos melhoramos, procuramos melhorar onde nosso convívio, nossa sociedade, servir melhor. Se nós conseguirmos tornarmos pessoas melhores, podemos servir melhor a comunidade, a humanidade. Esse é um dos propósitos que se tem, né? Tornar um homem bom e Entendi. melhor. Agora, quando a gente começa a conversar sobre um assunto que poucos conhecem, é muito natural levantar-se aí questões é, duvidosas, né? Muitos falam que maçonaria é isso, muitos falam que maçonaria é É, aquilo, que tem envolvimento com coisas erradas, ocultas e tudo sim, mais. sim. Você pode assim, explicar brevemente qual é a origem da maçonaria e qual é o formato dela hoje em dia? A origem é uma grande discussão. Há muitos historiadores que procuram saber a respeito dessa origem, né? Alguns dizem que é do tempo de Salomão, outros dizem que é um pouco antes, alguns já traçam a história já na Idade Média, com os cruzados, né? Com os cavaleiros templários, alguns, enfim. Então, tem várias origens que se atribuem à maçonaria, mas na verdade a maçonaria vem somando essas informações. À medida que as pessoas vão se unindo à maçonaria, vão trazendo algumas informações e é compartilhado. Então, a origem dela vai somando muitos ritos, muitas informações, muitas culturas, muitas instruções, e ela vai somando vai agregando estas informações e formando o seu perfil que nós chegamos até hoje. Podemos até traçar um período mais marcante, né, que pode ser da época do rei Salomão, né, onde boa parte dos rituais, boa parte de suas alegorias provém da história do rei Salomão, né, nas suas construções, quando ele também, por muito sábio, por sua habilidade, ele conseguiu unir, fazer com que várias outras nações ajudassem ele no objetivo de construir o templo de Salomão. Então veio lá as madeiras de determinados lugares, Síria. Então, várias nações acabaram chegando até Jerusalém, ali na região palestina, para poder construir esse templo. E daí começou, então, muitas informações ali que surgiram dali. Os pedreiros, né, os operários que faziam as construções, eles tinham algumas prerrogativas e eles transmitiam essas informações somente entre eles para poder preservar. Isso foi se arrastando ao longo das eras aí, né? Chegando à era medieval, para resumir um pouco a história, a era medieval, principalmente na época dos romanos, lá quando construíam os castelos, então os feudos eram formados e alguns, para preservar as suas informações, que eles tinham bastante privilégios, os pedreiros, né, os construtores. Então, eles, para transmitir essas informações e preservar que concorrentes ou pessoas mal intencionadas, eles criaram um modo de transmitir essas informações, né? Então, através de toques, sinais e palavras, eles transmitiam, eles se identificavam, né? Eles se identificavam e assim eles iam de aprendiz, né, pedreiro, depois ia para companheiro, que era intermediário, e ia chegar até mestre. Então essa é uma das formas que eles começaram a se unir, a se organizar. Essa é uma corrente que se tem. Também um pouco indo por uma outra vertente aí, na era dos egípcios também, existia uma escalação também dos operários. Então tinha lá, diferentemente de aprendizes, tinha outras nomeações, e também tinha umas separações de graus. Então, unindo essas informações, toda a maçonaria foi se utilizando desses conhecimentos, e hoje a maçonaria, para não se estender muito, e tem outros pontos para serem falados, né?
Então, hoje a maçonaria ela é organizada também de forma onde tem o aprendiz, que é aquele que ingressa na maçonaria, não tem muitos conhecimentos, desconhece as práticas, as formas de se identificar, e depois que ele adquire algum conhecimento, desenvolve alguns trabalhos, ele passa para companheiro, e esse companheiro ele já vai uma linha intermediária para se tornar mestre. Então, na maçonaria simbólica, dessa forma que ela é separada, constituída aprendiz, companheiro e mestre. Então, o mestre tem a capacidade, o conhecimento suficiente para ensinar e orientar outros. A identificação que se tem, muitos falam muito, tem aquela coisa que os maçons se identificam para fazer coisas secretas. Na verdade, nada mais é do que uma como posso dizer, um penhor. Uma tradição. Uma tradição aí também de penhor de caráter, né? Porque um submaçom, ele se identifica com outro, sabe-se que ele é uma pessoa de boa índole. Deve ser. Caso não seja, ele será de alguma forma retirado, ou ele mesmo não terá mais ambiente entre os maçons e ele vai acabar saindo. Então o maçom tem que ter boa conduta, boa índole, um bom pai, um bom filho, um bom patriota, um bom trabalhador. Esses são alguns perfis, né, de um maçom. Então, Bem, pelo que você explicou, é difícil então traçar precisamente a origem da maçonaria de acordo com contextos históricos, porque vários pensadores, vários pesquisadores e cada um apontou uma origem diferente, né? Agora, quando a gente fala sobre o envolvimento com a igreja ela costuma ter um registro histórico muito preciso a respeito da sua existência. Então, se nós formos lá para a época da Restauração, nós temos um conteúdo muito, muito vasto a respeito de como a igreja se desenvolveu naquela época. E escutamos por aqui ou por ali que Joseph Smith teria tido um relacionamento com um grupo maçom, Brigham Young também, e alguns outros líderes proeminentes da igreja na época da Restauração. Então, Venditti, isso é verdade? Aconteceu mesmo? Joseph Smith e outros membros lá da época da Restauração foram literalmente maçons, ou isso é só boato? Não, não é boato não, literalmente se tornaram maçons. É uma coisa importante entender o momento histórico dos Estados Unidos, principalmente, né? A maçonaria ela era muito forte entre os colonizadores, entre os povos americanos, né? Naquela época. A maçonaria organizada assim, juridicamente ocorreu em 1717, né? Então ela foi crescendo e muitos que saíram lá da Inglaterra, muitos deles eram maçons e levaram essa formação, né? A maneira como eles viviam, levaram estas práticas para o novo continente, que é o continente americano. Então a maçonaria era muito forte, era muito respeitada, e tinha muitas cidades, elas foram organizadas com os fundamentos e ensinamentos maçônicos, e a igreja, muitos membros eram já maçons quando se filiaram à igreja, e outros se tornaram maçons após se tornar membros da igreja. Então a maçonaria e a igreja, elas cresceram juntas, né, por boa parte das suas histórias, né? Então Joseph Smith... O que teria levado, então, Joseph Smith a se filiar à maçonaria? Bom, Joseph Smith, na verdade, ele resistiu um pouco a ingressar na maçonaria, né? Pelo que eu pude estudar, inclusive com o nosso amigo Non Sesostri, ele tem um vasto material de fontes a respeito disso, que foi boa parte dos meus estudos, né? Ele poderia até explicar muito melhor, com mais detalhes. Mas, posso abrir um parênteses aqui? Sim. Para o pessoal que está nos ouvindo, o irmão Sesostri Guimarães é um membro da igreja fiel,
que hoje reside lá no Nordeste do Brasil. O irmão Sesostri também é um estudioso, membro da maçonaria, e ele é um dos maiores teóricos, ou talvez o principal teórico a respeito da história maçonaria e a história Santo dos Últimos Dias. Como nós tivemos um pequeno problema técnico, o irmão Sesostri não pôde participar, dando sua opinião e participando ativamente aqui conosco. Porém, ele está nos acompanhando durante esta gravação e ele já até deu alguns comentários aqui, né, para a gente jogar no ar, quando o irmão Miguel Venditti falava sobre a origem da maçonaria. O irmão Sesostri já nos mandou a mensagem aqui, ó. O presidente Brigham Young era partidário da crença de que a maçonaria surgiu lá no Templo de Salomão. Então era mais um fato interessante que o Sesostri pode estar nos deixando aqui. Agora, no decorrer dessa transmissão, ele vai participar sim conosco. Ele vai nos mandar algumas mensagens dando mais informação a respeito do que está sendo dito. Agora, continuando então, de onde você tinha parado, Venditti, pode nos falar um pouquinho mais então sobre o porquê Joseph talvez tenha se filiado à maçonaria, ou como isso aconteceu, e de que maneira, né, essa filiação dele influenciou a igreja naquele período. O irmão do Joseph Smith, ele era maçom também, até onde pude estudar a respeito. O irmão dele era maçom, o pai dele também era maçom, e na ocasião onde Joseph Smith ele se filiou à maçonaria, o irmão dele era o Venerável Mestre, que é o líder da loja na região dele. Então, Joseph Smith ele se filiou depois de muitas conversas com o irmão dele, claro, a influência do irmão dele, que pôde... Na verdade, não tem ainda, não se tem uma confirmação por que Joseph Smith entrou na maçonaria. Existem algumas especulações. Dizem que ele entrou para poder tirar os rituais, as cerimônias, as informações da maçonaria para levar para a igreja. Isso não é muito verdade, porque mesmo Joseph Smith já vinha trazendo informações, já tinha sido revelado algumas coisas a ele sobre a investidura, então boa parte já tinha sido revelada a ele. Talvez ele tenha tido algumas informações a respeito que ajudou a ele a completar a investidura, mas essa seria uma das situações. A outra... O irmão Sesostri está dando um toque para a gente aqui, dizendo que a decisão de ser iniciado maçom por parte então, de Joseph Smith foi uma decisão meramente política, né, que a igreja ela era uma vítima naquela época e por conta disso, né, sabendo que os maçons eram influentes e que eles eram muito unidos, Joseph teria visto ali uma oportunidade de trazer pessoas influentes para o lado da igreja. Talvez era isso que você ia citar agora? Eu ia falar justamente isso. Então já foi claramente dito aí. Então, Joseph Smith, por essa razão, como ele tinha muitos processos, havia muita perseguição contra ele também, então ele poderia articular melhor a situação, resolvendo algumas questões, né, solucionando, esclarecendo pontos da igreja através dessa influência que a maçonaria poderia ter. Porque existia muita perseguição, nós sabemos na história da igreja que existia, e muitas desinformações, assim como existem muitas desinformações a respeito da maçonaria. Então, naquela época... É até interessante você falar isso, Venditti, porque existe talvez até boato mesmo a respeito da morte de Joseph, que os integrantes daquela turba que partiu para terminar a vida terrena de Joseph aqui, tenha sido membros da ordem maçônica lá, porque ele teria violado os segredos. Será que isso procede mesmo? Bom, acredita-se que sim. Acredita-se que Joseph Smith, quando foi assassinado, existia membros da turba lá da maçonaria, assim também como existiam alguns membros da igreja, alguns outros, algumas pessoas inimigas de Joseph Smith, que não tinham boa visão de Joseph Smith pelas coisas que ele dizia, pela obra que ele praticava, né? Então, dentro daquele grupo existia maçons
existia não membros, ex-membros e membros naquela turma. Os fatos de registros que a gente pode observar é que a grande loja do estado onde Joseph Smith foi assassinado, né, Joseph Smith teria, a princípio, feito algum pedido de socorro e esse socorro não foi atendido, né? Então, por suspeita de perjúrio por parte dos maçons, houve uma sindicância e muitas lojas da região foram fechadas em razão desse assassinato de Joseph Smith. Daí onde se tem alguns registros da época, através de registros maçônicos, onde diz que muitos maçons daquela região foram expulsos da maçonaria em razão de envolvimento com a morte ou apoio à morte de Joseph Smith. Então, isso pode ter acontecido em razão da morte dele. Então, existem várias lojas, existiam cerca de, não sei calcular exatamente quantos, eu sei que existia uma boa parte dos maçons daquela região e membros da igreja participaram, sim, né? Houve envolvimento. Não sei se eu pude ser claro aí. Então, não, sim, foi muito claro. O Cesócio até acrescentou também que estamos nos referindo às perseguições ocorridas no estado de Illinois. Illinois, esse mesmo, é verdade. Aquele período nebuloso, né, da história da igreja. Sim. Agora, se a gente fosse trazer essa história mais para os dias atuais, né, quando a gente começar a comparar então entre semelhanças e diferenças da igreja hoje com essa organização, a maçonaria. Se a gente pensar assim hoje, qual seria o objetivo principal da maçonaria? O que leva alguém a ser um maçom? Qual que é a sua opinião a respeito disso? Muitas razões podem levar alguém a se unir à maçonaria. Pela fraternidade, pelo conhecimento, né, pode ser que pela influência que possa ter na maçonaria. Mas, assim, no geral, a busca é por conhecimento, porque há muita pesquisa, né? A busca da verdade, ela é constante dentro da maçonaria. Então, há muita investigação, muita pesquisa, há muita esforço em conhecimento e buscar a filosofia da vida, a filosofia de melhorar o indivíduo e, consequentemente, isso servir a melhorar a sociedade, melhorar a humanidade, e transformar uma esfera mais fraterna, não somente entre os maçons, mas entre a humanidade, transmitindo mais paz, mais harmonia, respeito. Então, essas são algumas razões que a maçonaria, alguns motivadores, né, que a maçonaria propõe aos que pretendem entrar na maçonaria. Ninguém fica rico, essa é uma questão. Alguns tentam entrar na maçonaria para ficar rico. Acho que a maçonaria vai ficar rico por causa da influência, né? Pelas pessoas serem bem esclarecidas. Algumas realmente têm grandes posições sociais, algumas até mesmo grandes situações econômicas bem abastadas, mas são alguns que, por mérito deles, pelo caráter desenvolvido que eles possuem, né, pelo mérito deles. A maçonaria não contribui financeiramente, a menos que alguém esteja passando por alguma necessidade, algum vai ajudar, assim como qualquer irmão ajuda o outro, né? Então a maçonaria proporciona essa oportunidade de uma pessoa que tem a mente aberta de estudar mesmo, estudar história, estudar ciência, estudar. Né? E nessa pesquisa, nesse desenvolvimento do indivíduo, proporciona um bem-estar espiritual, bem-estar emocional, né? Bem-estar até mesmo material, porque o trabalho é o que mais é requerido lá entre os seus praticantes da maçonaria. Né? Ou seja, a maçonaria ela exige um empenho muito grande do seu filiado em estudar e mostrar conteúdo.
Sim, Agora, quando a exatamente. gente olha sobre esse prisma, a igreja ela tem algumas semelhanças com isso, né? Na sua Exatamente. visão, Uhum. quais são as principais semelhanças, talvez, entre o que é exigido de um maçom e o que é exigido de um portador do sacerdócio hoje na igreja? Olha, às vezes eu tenho até uma certa dificuldade é, de separar essa questão, mas eu vejo que as semelhanças são muito grandes nesse sentido, né? Porque a igreja também estimula o indivíduo a se desenvolver. O que eu vejo que tem assim, a única diferença principal é que um tenta se desenvolver mais a parte espiritual, né, voltada para a eternidade, que é o nosso caso como membro da Igreja dos Santos dos Últimos Dias. Nós acreditamos na eternidade, que podemos habitar com nossas famílias eternamente. Então a Igreja proporciona o conhecimento nos levando para esse caminho da melhora espiritual, do caráter eterno. A maçonaria já vê o aspecto nessa esfera que nós vivemos, tentar melhorar a nossa condição de vida nesse, neste plano, né? Que é o que mais difere um do outro. Do demais, eu vejo que a semelhança é muito grande, né? Na transmissão de informações, no estímulo à pesquisa, ao estudo, ao desenvolvimento social, emocional, né? A única coisa que vejo assim, agora, pelo que eu conheço, tanto da maçonaria quanto da Igreja de Santos dos Últimos Dias, é que né, vê a parte dessa vida mortal e o outro, né, que é a esfera espiritual, seja qual for a igreja, né? Estou dizendo da minha que eu conheço, que é os Mormons, né? Mas tanto como Sabe que o é, Sesostri fez um comentário interessante aqui. Ele diz assim: eu penso que a maioria dos que procuram a maçonaria ainda o fazem por curiosidade, mesmo isso é com o verdade. advento da internet. A Isso. maçonaria ainda desperta muita curiosidade e alguns esperam encontrar o sobrenatural. E chegando É, lá descobrem que o sobrenatural não existe, eles vão embora. Sabe, Sesostri, você que está escutando bem aí, esse pessoal tinha que ir para a igreja, então, né? Que na igreja a gente aprende o sobrenatural, os dons do espírito, aquela coisa espiritual, o lado espiritual da vida, né? Como o Venditti acabou de dizer. A gente tem o planejamento eterno da coisa. E na maçonaria, como foi bem apontado aqui, para esta vida, para melhorar a nossa vida terrena, aqui, o agora, né? O hoje. É muito bom. Agora, Venditti, eu gostaria de tocar num assunto que talvez seja um pouquinho delicado de abordar, então vamos manter o cuidado, né, na hora de tocar sobre isso, porque, por um lado, como membros da igreja, quando nós passamos pelo templo e fazemos nossos convênios lá, nós garantimos o respeito sagrado a respeito de tudo que ocorre dentro da casa do Senhor. Por outro lado, na maçonaria também, por conta de respeito e de se considerar a coisa sagrada, é feito certos juramentos de que não deve ser falado nada que ocorra lá dentro para as pessoas do lado de fora, né? Só que, visando isso, falar talvez superficialmente a respeito deste assunto, porque não podemos nos aprofundar nem por um lado nem por outro, sim. quais hoje seriam algumas dessas diferenças e semelhanças entre os símbolos principais, né, usados pelos maçons e usados pelos santos dos últimos dias no templo? Antes de abordar isso, é importante enfatizar que o simbolismo não é exclusivo dos maçons, também não é exclusivo dos membros da igreja, de qualquer igreja. O simbolismo ele já é uma coisa que faz parte do ser humano, é uma forma de linguagem desde os tempos remotos. A escrita é um símbolo, o aperto de mão entre amigos é um símbolo também, é um rito. Então, é bem importante enfatizar que o simbolismo não é exclusividade. Existem símbolos de diversas partes do mundo que são até semelhantes, porém elas são distintas, elas têm os seus significados distintos, apesar de serem bem próximos, né?
como o esquadro e compasso, ela não é de exclusividade. Você pode encontrar em várias religiões, em diversas eras, você vai encontrar algumas coisas semelhantes com esse mesmo simbolismo. Então, só um aspecto que precisa ser esclarecido, que o simbolismo não é exclusividade. Bom, com relação ao que você mencionou, tinha um outro irmão também que era membro maçom, que ele tinha feito um levantamento, e na época ele tinha dito que existiam entre os ritos e cerimônias maçônicas e da Igreja dos Santos Últimos Dias, cerca de 60% a 80% eram muito semelhantes, eram muito próximas. Porém, muitos dos seus propósitos e significados, eles são distintos. Cada um tem o seu objetivo, sua interpretação, e nessas questões elas se divergem. Mas muitos sinais, muitos toques e palavras que se tem são muito semelhantes, uma boa parte. E fica nisto, né? A igreja tem outros propósitos, tem uma outra direção, né, na sua transmissão dos conhecimentos, e a maçonaria também tem outro. Então esse é um outro ponto. Agora, o que tem de interessante é que ambas elas utilizam alegorias. Ela transmite sua informação através de alegoria, né? A alegoria que é utilizada na Igreja dos Santos Últimos Dias, né, na Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, ela utiliza a alegoria existente nas Escrituras, né? Utilizando as Escrituras de Gênesis e Apocalipse, com mais os outros livros revelados, como o livro de Mórmon, e dentro desse contexto, dentro desse histórico, né, é feita uma alegoria, é transmitido ali, então, as informações aos membros, né? E na maçonaria utiliza-se também uma alegoria de Hiram Abif, né, que em cima desta alegoria, de um histórico que é fictício, mas utiliza a fonte ali, a partir de Hiram Abif, que é um dos líderes que ajudaram a Salomão a construir o Templo de Salomão, né? Então, dentro desse histórico, ele transmite a sua informação. A maçonaria transmite os seus segredos através, né, os seus conhecimentos através dessa alegoria. Essas são duas situações semelhantes, né? A que eu falei de segredos, mas a questão da maçonaria já foi secreta, né? A maçonaria hoje é discreta, então ela transmite seus conhecimentos de boca a ouvido, apesar de existir muitas informações na internet, muitos livros que você pode buscar na Saraiva aí, mas os seus conhecimentos só quem está lá dentro que realmente vai entender o que é, como se pratica a maçonaria. Então, o seu conhecimento ela é transmitida de boca a ouvido, né? Essa é uma questão. E na igreja, também tem lá no templo, as pessoas que vão ao templo recebem algumas informações na esfera com o título de sagrado, né? Como sagrado, algo que é pessoal, por isso que acaba não sendo revelado, porque o que é sagrado para mim pode não ser para o outro. Então, para não jogar pérola aos porcos, posso dizer assim, então a pessoa mantém os seus ensinamentos, os seus aprendizados guardada no segredo do seu coração, sagrado ao seu coração, né? É assim que eu poderia expressar as diferenças entre um e outro. Não que não... Tem pessoas que pesquisam na internet sobre a igreja, né, sobre os segredos, os ocultos da igreja mórmon, e encontra muitas coisas, tá, no site. Mas ela vai ver as alegorias que estou mencionando, vai ver muitas outras coisas, mas aquilo que é pessoal, o sentimento que a pessoa tem ao entrar no templo, ela é sagrada para ela. Por isso que é feita uma entrevista, é feito um preparo a pessoa para que quando ela entrar lá dentro, ela tenha uma impressão, uma experiência muito íntima, muito pessoal. E isso é que ela vai se manter sagrado, né? Essa é uma questão. E a maçonaria ela procura
né? Não sei se eu estou chegando ao ponto da sua pergunta, mas eu entendo dessa forma, né? De que a maçonaria ela contém muitas informações, né? Que é transmitida entre iguais, justamente para evitar que ah, seja, como se diz, profanado, seja mal utilizado, né? Que possa prejudicar pessoas, possa prejudicar uma sociedade. Então as pessoas elas procuram cuidar para que o conhecimento seja transmitido de algo que realmente possa agregar, possa acrescentar a vida da pessoa e que ela utilize os conhecimentos de forma realmente salutar, que possa ajudar o próximo mesmo, né? Tem um discurso antigo da igreja, muito antigo esse discurso, o conhecimento é poder, né? Então, tem um discurso sobre isso. Então, o conhecimento realmente é poder. E esse conhecimento deve ser muito bem cuidado na transmissão para quem se vai falar, né? Tanto que na igreja, aqueles que entram ao templo, tem que ter uma recomendação, né? Tem que ter um preparo para ir lá, para não ser depois profanado, ser, né, jogado o conhecimento, a experiência sagrada que muitos têm no seu coração, seja, né, utilizado de forma leviana. É o que eu poderia Viu, acrescentar aí. irmão Vendite, eu acho que posso fazer um comentário em cima do que você explicou, nesse sentido, que na igreja nós temos para tudo, né? Para tudo nós temos manuais que explicam Sim. o passo a passo de se fazer cada uma das ordenanças, cada das ações que devem acontecer na igreja. Até Sim. mesmo o que se faz dentro do templo, tudo está escrito lá, exatamente como deve ser feito. E na maçonaria, o equivalente aos nossos manuais de instrução seria os rituais, que também mostram exatamente o passo a passo como deve ser feito. São sinônimos as palavras, né? Só que a experimentação, porque assim como todas as ordenanças do templo, numa pesquisa rápida no YouTube é possível enxergar, os rituais da maçonaria também você pode assistir amplamente por meio de vídeos na internet. Agora, Exato. a experimentação, né, viver aquilo, traz uma experiência muito, muito distinta, muito diferente. Com certeza, exatamente isso. Até faz remeter aqui mais um comentário do irmão Crisóstomo. Ele diz que essas semelhanças, né, entre os símbolos, elas são meramente externas. Exato. São semelhanças exteriores. Agora, os significados de cada um, ou seja, o significado do templo mórmon e o significado do que se faz dentro de um templo maçônico, elas são diferentes e são radicalmente diferentes, como diz o Crisóstomo, né? E daí ele retoma aquilo que nós falamos no início, de que tudo depende de propósito. A preocupação da igreja é com a nossa vida futura, a preocupação da maçonaria é tornar o ser humano uma pessoa melhor, tornar a nossa vida aqui melhor. Em cima disso, então, se projeta as ações. Exato. Agora, a maçonaria ela tem um apego, talvez um carinho muito grande pelo Templo de Salomão, né? Nós, mormons, deveríamos dar mais atenção a esse Templo de Salomão? Tem alguma coisa que nós conseguiríamos tirar dali como lição para nós, membros da igreja, que os maçons fazem muito bem ao tirar a lição dali para poder aplicar na vida deles? Olha, é uma pergunta bem interessante. Assim, eu conheci um amigo uma vez pela internet que estava meio confuso com alguns aspectos da igreja. Ele foi ex-missionário, somente sobre sacerdócio. E eu comecei a estudar. Ele estava pesquisando sobre um grupo que seguiam a Ordem de Noé, uma coisa assim. E, então ele falava muito sobre o Templo de Salomão, que nos praticava. Eu comecei a estudar um pouco sobre isso. E eu pude perceber que tudo que tinha no Templo de Salomão, temos no Templo de hoje. Embora os ritos, embora aquilo que está narrado no Velho Testamento seja muito diverso do que praticamos hoje, mas os seus propósitos são muito semelhantes. É um só. O propósito, na verdade, é um só, né? Então, o estudo do Templo de Salomão, né, ajuda nós a entendermos muito melhor o nosso templo de hoje.
aquelas roupas que os sacerdotes usavam, no templo se usa uma roupa sacerdotal, então também tem. Existiam algumas lá no templo faziam abluções, né? No templo atual também se faz. Então, o estudo do templo de Salomão, naquela época, contribui de grande maneira para entendermos o templo que nós praticamos hoje, né? O templo que temos hoje. Então, é muito importante, o estudo ajuda muito, com certeza. Né, há muitos detalhes que poderiam ser falados aí, talvez até um tema para um outro debate aí, uma outra mesa redonda para se falar sobre as semelhanças, os estudos entre os dois tempos, o de antigo e o de agora. Certo. Irmão Vendite, talvez eu vou ser um pouco leviano ao te fazer essa pergunta, porque a resposta soa óbvia, né? Mas eu gostaria de fazer para ficar muito claro para quem está nos ouvindo este assunto. Mormons podem ser maçons? Pode. Eu e os Cesócios somos prova disso. Pode sim, não há nenhum conflito, não há nenhum conflito. Quando eu já conhecia, uma das perguntas que você me fez, eu acabei não respondendo no início, é o que me fez entrar na maçonaria, como foi. Na verdade, eu tive contatos com alguns maçons da minha missão que me impressionaram assim de sobremaneira, a postura que eles tinham, né? E o auxílio que eles deram para a igreja foi fantástico lá onde eu atuei, em Itabuna, né? Itabuna, em Brumado, então, o camarada chegou a dar a chave da casa dele, que tinha uma piscina, a gente fazia os batismos, ele deixou a chave da casa dele na nossa mão para fazer as reuniões lá e fazer o batismo, né? Então ele achava muito importante a religião, ele apoiava, o que precisávamos, corríamos lá, e ele não era, ele já conhecia tudo da igreja, mas não se tornou membro da igreja, mas ele era um maçom, praticante, então me impressionava muito a maneira dele, todo mundo respeitava ele, e isso já me chamou a atenção naquela época, né? E conheci um ex-maçom, que ele tinha se afastado, porque ele não sabia se podia ou não ser membro da igreja, e ele se filiou. E ele tinha uma atitude semelhante, a postura correta, animada. Então isso me chamou muita atenção de ser maçom, né? E quando comecei a pesquisar mais, quando eu era bispo, na verdade, me veio um membro novo, sem conversa, assustado que ele tinha visto que Joseph Smith era maçom, né? Que mais de 1.000 pessoas, mais de 1.000 homens tinham entrado lá em Salt Lake, que eram maçons, mais de mil homens entraram em Salt Lake City lá, junto com o Brigham Young, e eram maçons. Como pode? Maçons adoram Satanás, adoram o diabo, e a igreja, como pode esse conflito tão grande, né? E aí foi que eu comecei a estudar um pouco mais, aí foi quando eu conheci os escritos do irmão Cesóstenes, e eu pude começar a explicar mais propriamente para esses membros, e até eu falei, pô, eu tenho que ser maçom também, tem muita coisa boa aqui que eu preciso conhecer mais. E foi através do Adelmar, né, que é um membro também, estou até falando o nome dele, não sei se podia falar, que eu conversando com ele acabou me convidando e eu ingressei na maçonaria, e eu era bispo na época. Quando eu fui iniciado na maçonaria, eu estava no meu último ano de chamado, né, e eu me tornei maçom, e não teve nenhum conflito, muito mais, acrescentou assim, conhecimento e liderança, de capacidade de respeitar o próximo, de ouvir, enfim, me ajudou muito a abrir minha mente, né, a ver outros pontos que antes eu não via, não conhecia, e consegui harmonizar perfeitamente o meu tempo, né? O maçonaria não precisa você se matar todos os dias, né? Frequentar todos os dias, né? Uma vez por semana, então não tem conflito, não há, inclusive pelo menos todos os maçons que eu conheço respeitam grandemente os mormons, né? Como eu e outros essa semana eu tive reunido com alguns, eles
eles exaltaram, falaram, poxa, eu tenho por autoestima os Mormons, né? Dos Mormons que eu conheci, que era eu e outros lá que tinha. Então, eles respeitam bastante, e não tem menor conflito, não há nenhum conflito, não adoramos Satanás, eu adoro meu Deus, né? Sigo a Jesus Cristo em todas as coisas, todas as suas formas de conhecimento, o evangelho todo, né? Não tem nenhum conflito, pode ser perfeitamente. Um mormon pode ser maçom, um católico pode ser maçom, ele precisa ter esse desejo no coração de adorar um Deus, saber que existe um Deus, né? Que somos dependentes dele, e esse é um dos princípios. Não sei se está me ouvindo, está gravando? Estamos acompanhando com bastante atenção. É. Eu queria só que você talvez pudesse explicar rapidamente isso, com um pouquinho mais de profundidade isso que você disse, a respeito de não ter problema entre você frequentar uma instituição e a outra, porque eu acho difícil encaixar na cabeça uma coisa assim. Na maçonaria você tem as suas responsabilidades semanais, que tem que estar lá na sessão da loja. Além disso, né, tem as atividades de confraternização, tem as atividades sociais, tem outras atividades que a maçonaria sempre coloca ali para a participação dos seus membros. Em contrapartida, na igreja você tem suas visitas de mestre familiar, suas reuniões dominicais, responsabilidade com a família. Ou seja, como conciliar tudo isso? Que parece que a pessoa, para ser membro das duas organizações ao mesmo tempo, tem que ser um super-homem, né? Para poder conseguir ser 100% de ambas. Como é que você faz? Toda questão de organizar, né, de planejar. Por exemplo, os meus encontros com a loja maçônica são às terças-feiras, às 20 horas. Então, às terças-feiras, às 20 horas, eu não marco outro compromisso, porque eu já tenho um compromisso lá. Né? Então, é tudo uma questão de planejar e executar o que planejou. Né? As minhas reuniões religiosas são aos domingos. Né? Então, todo domingo de manhã, eu estou lá na reunião de liderança, que é às 7 horas da manhã. Né? Atualmente está sendo feita às 7 horas da manhã. Então, 7 horas da manhã, eu não tenho nada, eu vou lá na reunião. Das 7 da manhã até meio-dia, não tenho outro compromisso, a não ser estar na igreja. Aí eu tenho, como sou líder do grupo de sumos sacerdotes, eu tenho minhas reuniões de liderança, que são às quintas-feiras, às 20 horas. Né? Então, de quinta-feira às 20 horas, eu não tenho outro. Hoje não tenho, porque todo mundo está de férias, senão eu estaria lá hoje na minha reunião de liderança. Né? O pessoal, hoje é feriado, então o pessoal está passeando, então hoje não teve reunião, só para esclarecer. Mas às quintas-feiras, às 20 horas, eu estou planejado de estar na reunião de liderança. Às quartas-feiras, eu levo minha filha ao balé. Na sexta, eu saio com a minha esposa, vou namorar. Né? Aos sábados, eu faço minhas atividades caseiras aqui, faço alguns estudos de manhã. No sábado de manhã, na verdade, às 8 horas da manhã, eu vou ao templo, planejado, eu e minha esposa, nós vamos ao Templo Sud, né, na nossa igreja, participo lá das ordenanças que são feitas no templo, retorno, faço minhas tarefas domésticas. Bom, estou fazendo às vezes meu roteiro, né? Como é que eu faço para cumprir todas as tarefas? Durante o dia eu trabalho, né? Eu trabalho. Quando há eventos, como você falou, sociais da maçonaria, eu planejo, verifico se não tem nenhum outro evento em conflito. Se tiver, às vezes, eu vejo qual é a prioridade. Se for familiar, eu vou com as atividades familiares. Se for religiosa, eu vou à atividade religiosa. Agora, se não tem outro compromisso, eu vou a outros eventos sociais. Né? Semana que vem, eu fui convidado para visitar um outro grupo de maçons. Eu planejei, pedi autorização para minha esposa, vi que ela não tinha nem nada planejado, vi que não tinha nenhum conflito, e vou participar de outros eventos. É uma questão de se organizar, né? Se organizar, de se planejar. Há tempo para tudo. Né? Eu brinco com meus filhos, passeio com eles. Na segunda-feira eu vou ter que fazer um trabalho em Santos, né? E como eles estão de férias de escola, eu vou aproveitar e vou levá-los comigo. Passeamos, acompanho as reuniões de escola dos meus filhos, na medida do possível, com a minha esposa, às vezes alternamos. Minha vida
é possível fazer tudo, né? Eu terminei há pouco tempo fazendo uma pós-graduação, então dá tempo de estudar os cursos seculares, faço meus estudos maçônicos também, né? Então é possível fazer tudo, né? Minhas visitas de minhas familiares, minhas famílias que eu visito, eles preferem aos domingos, então após o almoço, lá por umas 4 horas, vou ao encontro das minhas visitas, das famílias com as quais eu visito, e compartilho lá com eles uma mensagem, e retorno para minha casa, e assim vai a vida. Não sei se Irmão Bendite, muitos sim, detalhes, com né? certeza. Mas sabe meu roteiro, não vai me assaltar, hein? Não, mas deu pra ver que não é fácil, né? Não é fácil, mas é possível, né? É possível. É possível. Pode falar. Eu ouvi uma frase que eu achei interessante. Para ser maçom tem que ser macho. Porque para aguentar, para fazer. E eu mesmo para ser da igreja precisa ter muita coragem. Precisa ser cabra macho para fazer as coisas, né? Você tem ciência de alguma declaração oficial da igreja com relação à maçonaria? Se a igreja incentiva, se ela não incentiva, se ela se mantém neutra? Você sabe de algum documento oficial emitido pela igreja sobre a participação de membros na organização maçônica? Sim, sei sim. Aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil, quando eu era bispo, quando eu estava no chamado, foi enviado uma carta pela presidência diária aos presidentes de missão, presidentes de estacas, direcionados a eles, né? Falando a respeito disso, em razão de uma consulta que foi feita a respeito disso, diante de um trabalho que o irmão Cesóstomo fez, titulado Mormons e Maçons. Não sei se o irmão Cesóstomo se recorda disso. Eu não lembro exatamente o nome do título do artigo que ele fez. E com razão a esse trabalho fizeram uma consulta à presidência e a presidência se manifestou mandando essa carta. Realmente existe essa carta. É uma carta que diz lá que a igreja não se opõe, não há nada contra a filiação à maçonaria, não tem nada contra a maçonaria, e ela não incentiva, né, diz lá que não incentiva os membros. Aí eu discordo um pouco. A primeira frase, a primeira parágrafo é perfeito, mas depois é contraditório o texto depois. Eu acho que eles se perderam um pouco do que eles queriam transmitir. Mas existe, a carta em si ela é meio polêmica, meio contraditória. Mas existe uma carta. Não sei se você quer que eu fale sobre ela, meu parecer. Alguns falam. Sabe que o Cesóstre foi o grande causador dessa carta, né, emitida pela presidência diária. Ele está recordando para nós aqui que o título do artigo que ele escreveu, e está disponível na internet, você que está nos ouvindo, talvez que esteja curioso sobre o conteúdo desse artigo do irmão Cesóstre, procure lá. O artigo chama-se Sou Mormon, Sou Maçom e Agora. Então, sou Mormon, sou maçom e agora. Procure por esse artigo para conhecer um pouco mais, né? O Cesóstre também fez questão de nos lembrar aqui que não foram apenas os 5 primeiros profetas, né? Os 5 primeiros presidentes da igreja que eram maçons, mas todo o primeiro quórum dos 12 apóstolos da época da restauração também foram. Então, o envolvimento de grandes líderes da igreja no passado mostra que a igreja, pelo menos a liderança, né, tinha um interesse com a maçonaria. Hoje nós não temos muito conhecimento de todos os líderes maiores da igreja que são maçons, porque talvez se mantenha um pouco até reservado. Mas existe uma quantidade muito grande, né, de membros da igreja que estão ativos em ambas as organizações, trabalhando amplamente, como você, irmão Bendite, você é um desses casos. Eu gostaria então de aproveitar esse comentário que eu fiz agora para emendar uma nova pergunta, que é assim, existe muita desinformação na internet, tanto a respeito de nós, membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, quanto a respeito de nós, maçons. Né? Então, se o membro da igreja quiser se informar melhor, sabendo dessa quantidade de desinformação a respeito da maçonaria, que caminho você indica? Qual é a melhor forma dos membros da igreja conhecerem mais sobre o assunto? O blog do irmão Cesóstomo. Eu sempre indico o blog do irmão Cesóstomo. É uma fonte
confiável, que eu já, no início, antes de me tornar maçom, eu consultava. Eu perguntei diretamente a ele, várias vezes ele responde. Não sei se agora ele está podendo responder, porque eu sei que ele tem um novo empreendimento profissional. Isso tem tomado bastante tempo dele, mas ele sempre prontamente respondia, com o maior carinho. Quem quiser também tirar alguma informação depois, quiser entrar em contato comigo também. Mas eu digo o blog do Irmão Cesócio, porque nós aqui no Brasil não temos muita literatura a respeito do mormonismo e da maçonaria. Então, boa parte do material está em inglês. Lá nos Estados Unidos é vasto as fontes. Mesmo no site da igreja, no site da BYU, lá também eu já fiz consultas, lá quem conhece inglês e gosta de pesquisar, vai ter muita referência boa lá. Tem outras fontes confiáveis da igreja que falam grandemente, com grande material sobre o envolvimento da igreja e a maçonaria, como vocês podem lembrar aqui, que não somente 5 os primeiros profetas da igreja, os 5 primeiros eram maçons, como os 12 apóstolos eram, como mencionei aqui, mais de 1.500 membros, homens, portadores de sacerdócio, eram maçons e entraram lá nas terras de Utah, né? Na época do Nauvoo, muitos homens ali, existiam muitas lojas maçônicas que eram frequentadas por membros da igreja. Então, essas informações, boa parte desse histórico todo, está em inglês. Agora, quem não tem muito conhecimento de inglês, como eu, né, vai no site do blog do Irmão Cesócio, que é mormonmaçons.blogspot, não sei, agora posso até depois verificar direitinho. Que Nós lá vamos deixar o link do blog do Irmão Cesócio na descrição do vídeo aqui. O pessoal que estiver nos assistindo, nos ouvindo agora, já vai ter acesso ao link do blog do Irmão Cesócio. Então é só clicar ali embaixo e acessar o conteúdo. Eu não tenho de memória, porque já está gravado no meu computador, eu só clico e vai direto. Então, em tantos anos eu acabei nem memorizando. Mas então, nesse blog do irmão, não tem só os escritos dele, ele tem as pesquisas dele, tem as fontes confiáveis, pode confiar nas fontes, pode buscar mais nas fontes que ele menciona, né? Então é a fonte que eu posso orientar, que é confiável, por ser um homem que é mórmon e é maçom. Os registros dele, o testemunho dele são confiáveis, são fantásticos. Né? Irmão Vendite, nos esclareça então. Nós agora, né, estamos caminhando para a parte final deste programa. Até que nós não podemos nos estender muito, porque até fica cansativo para quem estiver nos ouvindo. Embora eu ache que este assunto, as pessoas que estão participando, este e os outros que foram tratados, né, até agora, as pessoas estão escutando com muita atenção, querendo até saber mais a respeito. Mas vamos então caminhar para uma parte final desse nosso programa de hoje. Eu queria que você falasse para a gente de que maneira essa sua participação na maçonaria tem influenciado a sua espiritualidade e o seu testemunho na igreja. É um assunto, é uma parte bem pessoal, né? Mas eu posso expressar da seguinte maneira. Eu, como sempre fui membro da igreja, desde criança, eu sempre vi as verdades apenas por um ângulo, né? Não que a verdade ela tenha formas diferentes, mas há formas diferentes de ver a mesma verdade. Né? Há formas diferentes de se ver o mundo. Né? Aquela escritura que fala estar no mundo e não ser do mundo, hoje para mim ela tem mais significado. Né? Porque o fato de você viver sempre espiritualmente, buscar as coisas espirituais, te deixa você perder algumas coisas, alguns conhecimentos que são vitais para a sua sobrevivência, para a sua existência, para entender melhor o ser humano, né? Respeitar opiniões diversas, saber
posicionar-se diante de certos momentos, certos conflitos, né? Então, como ser humano, eu pude ampliar a minha capacidade de raciocínio, de compreender melhor o meu próximo, né? Pude perceber que, que de fato existe um ser superior, que é o Deus que nós acreditamos, e que Ele ama cada um, independente de todas as suas dos seus filhos acreditarem em diversas infinidades de deuses, né? Ainda assim Ele ama cada um, proporciona o bem-estar a cada um, de acordo com a minha fé, né? E eu pude amar ainda mais o templo, né? O nosso templo dos Santos Últimos Dias, o Templo Sud, porque à medida que eu comecei a estudar mais a, a questão do templo de Salomão, como você fez a pergunta anterior, eu comecei a dar valor maior a todo o simbolismo, a querer entender melhor o que está sendo me ensinado, o que é o conceito principal, né, todo aquele simbolismo, aquelas coisas que ocorrem dentro do templo, qual é o propósito de tudo. Então me fez a buscar mais, a entender mais sobre Jesus Cristo, a entender mais, a lidar sobre diversidades de ideias, né? Enfim, sei lá, tantas coisas que pude ampliar em mim mesmo. Meu relacionamento em minha casa se tornou muito melhor, porque além de ter envolvimentos sociais religiosos, eu passei a ter outros envolvimentos sociais, né, que não são só propriamente com membros da igreja, mas são pessoas respeitáveis, pessoas amáveis, da mesma forma com quem eu convivi no tempo de toda a minha juventude, minha adolescência, na fase adulta, entre os membros da igreja, eu pude perceber que existem pessoas íntegras também, pessoas de bom coração, que estão prontas a servir, prontas a ajudar, apesar de não serem membros, né, de não serem membros da Igreja de Jesus Cristo Santos nos Dias. Já convidei muitos amigos, muitos irmãos maçônicos, né, a irem à igreja, participaram de festivais, de teatros, então ampliou a minha influência com outras pessoas. Então, assim, pude ajudar mais pessoas fora da igreja, né, servindo com caridade, com assistência, com auxílio. Eu pude, às vezes, algumas atividades da igreja precisava de alguns recursos, algumas ajudas da sociedade. Eu pude conseguir isso através de contatos com os membros da maçonaria, que eles prontamente ajudaram, né? Teve um projeto de arroz e feijão, eu precisava arrecadar isso para fazer armazenamento. Eu simplesmente fui lá, apresentei o projeto, eles prontamente se interessaram, foram ver como é que era o projeto, vieram até a igreja, ver como é que funcionava, divulgaram, apoiaram, deram sacos de arroz, sacos de feijão de quilos, no que nós precisávamos. Então, assim, de modo geral, tem muitas coisas que eu poderia passar horas aqui. Eu já não sou um grande orador, não sei se está ficando meio cansativo minha fala, mas, assim, pessoalmente, eu só tive acréscimos, né? Como a maçonaria depende muito de quem vai buscar, de quem é a pessoa. A maçonaria está lá para servir, ajudar. Agora, depende de quem vai, o que vai se buscar, né? Depende de cada um, né? Como eu procuro melhorar, né? É isso aí. Não, perfeito, perfeito. Muito interessante sua resposta. No nosso planejamento dessa entrevista, nós selecionamos algumas perguntinhas aqui para fazer aquele jogo, né, de verdadeiro ou falso. Então, eu vou falar algumas frases, algumas delas até nós já dissemos aqui durante a entrevista. Então, o irmão se preocupe em apenas dizer, ó, isso aqui é verdadeiro? Não, isso aqui é falso, tá bom? Então, vamos lá. Maçonaria é uma organização satânica ou ligada ao lado satânico religioso da coisa? De jeito nenhum, não.
Maçonaria é o que as escrituras nossas chamam de combinações secretas? Não, de jeito nenhum. E foi fundada lá na época de Caim, quando recebeu a maldição? Não, não. Certo. Ó, veja só Não que sei se pode essas frases são engraçadas porque são frases extraídas de pessoas mesmo, membros da igreja que defendem a não participação de santos dos últimos dias na maçonaria, né? Talvez até pela falta de conhecimento. Você quer fazer um comentário sobre essas perguntas que já foram feitas até agora? Eu poderia, porque recentemente eu ouvi, né, o meu bispo da minha ala, ele sabe que eu sou, agora todo mundo vai saber, né, que sou esse cara na internet. Ele ficou sabendo que eu era maçom, um membro lá, e foi perguntar para o bispo por que isso acontecia, se a maçonaria era uma seita satânica, que lá no grau 33 eles adoravam Satanás. Eu falei, o que é isso? Não tem nada a ver, isso, não existe isso. Se for Satanás, se um indivíduo, né, maçom, que quer entrar na maçonaria, aceita que existe um Deus superior, né, um ser criador, então ele é aceitado. Se ele não crê nessas coisas, ele não é aceito. Então não existe satanismo. Se vai praticar o mal, não é aceito. Se é alguma coisa negativa, não é aceita a maçonaria. Combinações secretas, isso não sei nem comparar isso, né? As combinações secretas para fins de obter lucros, ganhos ilícitos, isso de maneira nenhuma. Se isso acontecer entre um membro maçom que pratica algo ilícito ou responde por um processo crime, né, e é condenado, ele é excomungado, não é expulso, excomungado na igreja, é expulso da maçonaria, porque ele não condiz com as práticas, princípios que tem. Então, se associar ainda, pior ainda, de maneira nenhuma. É contra os princípios maçônicos qualquer associação criminosa, seja individual ou em grupo. E referência a Caim, não sei aonde que arrumaram essa parte histórica aí de que maçonaria. Possa ser que tenha alguma, como eu falei, a parte simbólica existe de eras, desde quando o homem existe, já existe símbolos. Agora, se pegar algum símbolo da era de Caim e trouxeram para assim, aí pode até ser, não sei se foi por aí, mas não é por esse caminho, não. Certo. Não sei se eu estou me estendendo, aí era só assim, não. Não, mas tá ótimo, o comentário foi muito pertinente. A outra pergunta do verdadeiro ou falso: todo maçom é rico? Todo maçom é rico em conhecimento. Agora vai depender se o cara trabalha ou não. Se não trabalhar, não vai ficar rico, não. E esse grupo, então, a maçonaria, ela é ligada a antigos grupos dos Illuminatis? Se é ligada, olha, a maçonaria ela tem a sua própria história. Se existir algum membro da Illuminati que se filiou à maçonaria, possa ser que tenha acrescentado algum conhecimento. Mas assim, de ter ligação com os Illuminatis, eu particularmente não conheço, não. Não sei se o Cesar pode contribuir, mas assim, de ter a mesma linha, a maçonaria em sua história, ela foi aceitando vários membros, como ela não tem uma restrição. A única restrição é se a pessoa tem boa índole, se ela é bom pai, se ela é bom marido, se ela é bom filho, se ele crê no ser criador, né? Se ele tem esses princípios, né? Qualquer um pode ser maçom, né? Qualquer pessoa pode ser rico, pobre, e aí pode se agregar várias culturas. Nessa associação, nessa irmandade, possa ser que se agregue esses conhecimentos, né? Vai somando, vai trazendo as tradições, né? Esse pessoal que tem uma linha de pensamento muito crítica com relação à maçonaria, talvez se faz necessário até conhecer mesmo o que você indicou sobre os escritos do irmão Sesostri. No decorrer dessa nossa conversa aqui, ele participou de diversas formas aqui conosco, dando algumas orientações a respeito até da história da igreja com relação
a maçonaria. Veja só, eu selecionei mais um trecho que ele passou para nós aqui, sobre a época da restauração também. Ele diz assim: chegando a Utah, o presidente Brigham Young fez 3 tentativas de ter uma autorização para fundar uma loja maçônica lá na região, né? E todas elas foram negadas. Aí o que o Brigham Young fez? Ele simplesmente desistiu, né? Então, Utah não teria nenhuma loja maçônica a partir de origem de membros da igreja, né? Agora, a maçonaria só chegou oficialmente a Utah quando o exército foi enviado para combater aquela rebelião mórmon, né, que eram as notícias que o presidente dos Estados Unidos recebeu naquela época de que os mormons estavam tentando fazer com que o estado de Utah fosse independente, né? A irmão Sesostri ainda coloca mais detalhes. Ele diz que por isso o exército foi enviado. E como tinham muitos maçons entre eles, ou seja, entre os soldados, eles mesmos terminaram fundando a primeira loja maçônica ali de Utah. Então, a história, quando ela é compreendida, né, quando ela é bem esclarecida, não dá margem para especulações. Exatamente. Para terminar essa nossa entrevista de hoje, desde já te agradeço muito, irmão Miguel Venditti, pela sua participação. Agradeço muito também ao irmão Sesostri, que por um pequeno defeito técnico nós não conseguimos colocá-lo no ar junto conosco, mas ele está aqui, ó, acompanhando desde o princípio, dando os seus comentários aqui em box conosco, né? Então agradeço muito vocês. Para você que nos ouve, né, caso tenha curiosidade, quer saber mais, entra nos links que nós estamos deixando disponíveis para você, faça a sua pesquisa, consulte sua liderança. Ser um maçom não é difícil, né? Para você poder entrar na maçonaria, você tem que ser uma pessoa maior de idade, ser independente financeiro, tem que ser um cara bem visto na sociedade, né? E acho que a principal característica que você precisa ter, caso deseja ser um maçom, é que aquela mulher que tem mais espaço dentro do seu coração, ou seja, se você é casado, a sua esposa, se você é solteira, a sua mãe, ela tem que te apoiar incondicionalmente. Enquanto ela não falar sim, você não pode ser iniciado na maçonaria. O padrinho é o de menos, né? O padrinho se arruma fácil. Agora, a autorização da sua esposa para que te dá todo o suporte, porque é isso que o irmão Venditti falou no decorrer da sua apresentação. Você tem muitos eventos, requer muita responsabilidade e tem que ter uma cabeça muito no lugar para conseguir separar as coisas, né? Dar tanta importância para a igreja quanto se dá para a maçonaria. Agora, vamos encerrar então a nossa transmissão de hoje. Eu gostaria de pedir que o irmão Venditti pudesse fazer 2 últimos comentários. Eu vou dar então a instrução de como devem ser esses 2 últimos comentários. Quando uma pessoa ela é iniciada na maçonaria, o primeiro trabalho, aquela primeira apresentação que ele tem que fazer para os seus pares, né, para os seus iguais, é dizer como foi a sua iniciação. Nós não vamos pedir para que o irmão conte como foi aqui, porque esse não é o local, né? Mas gostaríamos que primeiro, irmão Venditti, compartilhe conosco apenas os seus sentimentos, né? Como foi o sentimento que você teve no dia em que você passou por aquela experiência da iniciação maçônica? E depois, emendando nisso, para a gente encerrar o nosso programa de hoje, compartilha conosco o seu testemunho a respeito da igreja. Você já falou um pouquinho hoje, mas reforça, né, o seu testemunho firme a respeito da igreja, para a gente poder ajudar aqueles que estão nos ouvindo a também ter a sua edificação da fé por meio dessa experiência positiva que o irmão teve, tanto na maçonaria quanto servindo fielmente como membro da igreja. Então, com você, a palavra. A primeira questão que você me apresentou é referente a como eu me senti, como foi a minha iniciação. A minha iniciação foi... Há muita ansiedade a princípio, né? Porque não se sabe o que vai acontecer. Mas depois que estava acabando, quando o venerável, né, o líder da loja, o venerável mestre, ele apresentou algumas luvas, né? E dentro do ritual ele manifestou a respeito da importância das mulheres, e eu pude sentir que realmente era algo familiar ali, não era uma questão apenas de reunião entre homens,
mas em todos os momentos ali eu pude perceber que a minha família era importante ali, né? Eu sou muito chegado à família. Então, a iniciação ali, eu pude perceber que eu estava sendo aceito por entre homens honrados também ali. Independente de estar na igreja, havia homens honrados que primavam pela mesmos princípios que eu. Eu me senti, não sei como expressar, que é algo realmente muito pessoal. Eu me senti muito bem ali. Eu senti que estava fazendo algo certo, né? Que a minha decisão de me unir à maçonaria foi uma decisão correta, sábia, e ao longo desses anos que sou membro da maçonaria, eu pude perceber o quanto aquela iniciação, aquele sentimento realmente se manteve, né? Eu me sinto muito, eu tenho o prazer de estar com os irmãos. Não é fácil, quem é maçom sabe que não é fácil. Como há muitas divergências de ideias, há algumas discussões, algumas acaloradas, mas ao final das reuniões, todos saem de braços dados, rindo, como os verdadeiros irmãos. É uma coisa impressionante. Então, da minha iniciação até os dias de hoje, eu só tive acréscimos de sentimentos, de experiências agradáveis mesmo, né? Eu pude ter a certeza que estava fazendo a coisa certa. Essa é a minha impressão que eu tive, é o sentimento que eu tenho, né? O sentimento de estar entre família mesmo, né? Com relação à igreja, eu, a primeira vez que eu tive sentimento que realmente a igreja era verdadeira, foi quando eu tinha 12 anos. Meu pai era católico e caiu na ficha. Minha família toda é católica. Meu pai era italiano, fez seminário e tudo. E meu pai seguiu, antigamente o livro de norma era uma capa azul. E eu falei com meu pai, pai, por que nós éramos católicos? E você disse, eu vou para a igreja, tudo, mas por que você saiu da igreja, e foi, da católica, e foi para a igreja dos mormons, né? Ele me mostrou o livro, né, de Mormon, abriu o terceiro NEF, que é o utilizado por nós, ler, pensar e orar. Ele me convidou a ler, pensar e orar. Eu li, pensei, né? Aí conversei com ele, esclareci algumas dúvidas, e ele falou, agora que você já esclareceu as dúvidas, você tem suas próprias conclusões, agora você só falta orar. Eu orei a primeira vez, tirei um sarro do meu pai, não senti nada. Aí ele falou, você orou com um propósito, você realmente quer saber? Eu falei, quero. Aí então eu fui pro meu quarto. E os sentimentos que eu tive sobre o livro de Mormon foram impressionantes, marcantes na minha vida. Eu nunca mais deixei de ser membro da igreja, nunca faltei a uma reunião da igreja. Se faltei é porque não tinha realmente condições, pouquíssimas vezes, né? Eu já estou com 48 anos de idade, eu tenho 40 anos de igreja, né? E eu pude ter um sentimento de que realmente Joseph Smith ele orou ao Pai e viu o Pai e o Filho e recebeu as instruções divinas e trouxe à luz o Evangelho de Jesus Cristo, esclarecendo pontos que eram confusos. Ele trouxe à luz o conhecimento e principalmente sobre Jesus Cristo. E realmente ele é o Salvador, ele é o nosso mestre. Quem seguir os seus ensinamentos, com certeza vai encontrar felicidade, vai encontrar paz. E se for obediente aos seus ensinamentos, poderá encontrar a vida eterna. Eu tenho certeza disso. É o que eu tenho no meu coração. Esse é um dos meus testemunhos que tenho sobre a Igreja de Jesus Cristo. Obrigado, irmão Vendite. Para você que nos ouviu hoje, nós entrevistamos o irmão Miguel Vendite, que é um sumo sacerdote fiel da igreja, que serve a igreja há anos, já passou aí por diversos chamados. O irmão Miguel Vendite também é membro da maçonaria, serve ativamente na maçonaria desde sua iniciação já há alguns anos. Participou conosco também, embora você não ouviu, o irmão Cesócio Guimarães, que deu alguns comentários e colaborou então com um pouco mais de detalhe técnico a respeito dessa conversa de hoje. E se você ainda tem dúvida, ou surgiram mais dúvidas enquanto nós conversávamos, pode mandar para nós pela nossa página no Facebook, Fair Mormon Português. Lá você vai encontrar também os outros vídeos desse programa, o Fair Mormon Perspectivas. Nós já estamos, se eu não me engano, esse será o 5º episódio publicado lá, então você vai poder esclarecer dúvidas sobre outros temas
E as dúvidas que foram enviadas por lá, podemos encaminhar para o irmão Cesócio, podemos encaminhar para o irmão Miguel, e eles então podem nos ajudar a responder esses questionamentos. Agora, pedimos a sua ajuda. Você pode compartilhar esse vídeo, pode se inscrever no nosso canal, compartilhe os demais produções da Fair Mormon e juntos vamos promover, espalhar o conhecimento que estamos tendo hoje por meio deste programa para outras pessoas, aqueles que realmente precisam. Eu agradeço muito então a participação dos nossos entrevistados e neste momento finalizamos a nossa transmissão. Obrigado por ouvir o Fair Mormon Podcast. Compartilhe esse episódio com seus amigos. Nos ajude a aumentar a popularidade deste programa se inscrevendo em nosso canal e comentando o episódio. As opiniões expressadas neste podcast não constituem necessariamente a posição de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias ou do Fair Mormon.